tudo bem? Meu nome é Gabriele, sou professora de Biologia e hoje eu vim trazer uma dica para vocês do nosso vestibulinho. E o assunto de hoje é sobre relações ecológicas. E o que é relação ecológica? A relação ecológica é a interação entre os seres vivos. E essas interações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, sendo interespecífica ou intraespecífica. Essa relação, ela é interespecífica quando a gente tem duas espécies diferentes. E ela vai ser intraespecífica quando a gente fala da mesma espécie. E a gente vai falar sobre cada interação, tantas interações harmônicas interespecíficas, desarmônicas interespecíficas, harmônica intraespecífica e desarmônica intraespecífica. Vamos começar a falar sobre as interespecíficas, que é entre espécies diferentes. Nesse exemplo, a gente tem uma interação interespecífica harmônica, ou seja, nos dois casos, eles se beneficiam por viverem juntos. Nesse exemplo aqui, a gente tem o caranguejo e a anêmona do mar. Esse exemplo de interação, a gente fala que é chamado de mutualismo. O mutualismo é a interação entre esses dois seres em que os dois se beneficiam. O caranguejo se beneficia porque ele, com a anêmona aqui, ele anda disfarçado no fundo do mar. Já a anêmona, que é um animal fixo, ela grudada na concha do caranguejo, ela consegue se movimentar de acordo com o movimento do caranguejo. Para ela é benéfico porque ela consegue alimento. Já para o caranguejo é benéfico porque ele consegue se disfarçar no meio da natureza. Então, os animais que predam esse animal vão achar que ali, na verdade, não é um caranguejo por ter uma anêmona em cima dele. O outro exemplo muito comum, que sempre cai em algumas provas, é a relação dos líquens. Os líquens são a associação entre fungos e algas. E onde a gente encontra o líquen? O líquen, eles são encontrados em troncos de árvores. A associação do mutualismo entre os líquens é que os fungos e as algas dessa espécie não conseguem viver separadamente. Esse mutualismo é obrigatório, então os líquens precisam viver junto, tanto os fungos quanto as algas, tá? Outro exemplo de interação interespecífica é o comensalismo, que para um animal vai ser positivo e para outro não tem problema. Para ele não é nem positivo e nem negativo. No exemplo a gente tem as rêmoras e o tubarão. As rêmoras são peixes que vivem bem próximos dos tubarões e as rêmoras se alimentam dos restos de alimentos do tubarão. Então, quando o tubarão vai lá e se alimenta de um peixe, esses restos dos peixes, quem vai se alimentar é a rêmora. Para ela é benéfico, porque ela não precisa caçar o seu alimento. Ela já tem um alimento que está ali, na boca do tubarão. Já para o tubarão, para ele tanto faz a rêmora ali. Para ele não é nem benéfico e nem é ruim. Essa interação a gente fala que é uma interação harmônica. Outra interação interespecífica é o parasitismo. Daí já é uma interação desarmônica. Como exemplo de parasita, para um é benéfico, para o parasita é benéfico, mas para quem está sendo parasitado é prejudicado. Por exemplo, o carrapato nos animais. O carrapato, ele é um parasita que ele vai se alimentar do sangue de cachorro, gato e de outros animais. Para o cachorro e para o gato não é benéfico, porque eles estão perdendo sangue. Já para o carrapato é benéfico porque ele está se alimentando. Outro exemplo que a gente tem é o verme, como por exemplo a tênia. Aqui a tênia, ela fica no nosso intestino. É um verme solitário. Ele fica ali grudado no nosso intestino. Pros parasitas são benéficos, porém o que eles não querem é matar o seu hospedeiro. Eles não querem matar o seu hospedeiro, porque se o cachorro morrer, o carrapato não vai ter mais alimento. Se a gente morrer, o verme não vai ter mais alimento. Essa é a diferença entre parasitismo e predação, porque na predação é benéfico para o predador,
só que é ruim para a presa. Aqui no exemplo a gente tem a onça que se alimenta da capivara. Então a onça, para ela, é algo bom, porque ela está se alimentando. Já para a capivara, não. Outra interação interespecífica, a gente tem a competição entre espécies diferentes. Quando a gente fala de competição entre espécies diferentes, a gente está falando de competição de território, competição de alimentos. No caso aqui, a gente tem o leão e a hiena, que vivem no mesmo local e eles brigam, tanto por território quanto por alimentos. E essa interação é uma interação desarmônica. Por que é ruim para os dois? Porque os dois vão perder energia brigando por causa daquele território ou por causa daquele alimento. Agora temos as interações intraespecíficas, que são da mesma espécie. Essa interação aqui é a sociedade, que é benéfica para todo mundo que é da mesma espécie. Essa interação, ela é uma interação harmônica. O exemplo aqui, a gente tem as abelhas. Abelhas, cupins, formigas vivem em sociedade. Significa que elas têm uma interação entre elas. Cada um tem o seu papel nessa sociedade. A rainha, o papel dela é produzir novas abelhas. As operárias, elas vão trabalhar nessa colmeia. Então, elas vão deixar a colmeia limpa, elas que vão produzir o mel. E o zangão, que é a abelha macho, que vai se reproduzir com a abelha rainha. Outra interação interespecífica, que é desarmônica, é o canibalismo. No caso aqui, a gente tem o louva-a-Deus, que após a reprodução, a fêmea se alimenta do macho. Esse caso é negativo para o macho, né? Continuando, essa interação interespecífica entre espécies, lembra que a gente falou da interespecífica, que era entre espécies diferentes a competição? Nesse caso, que é da mesma espécie, também vai ser desarmônica e ruim para os dois lados. Aqui no exemplo, a gente tem os cervos. Eles podem brigar por territórios, por alimentos e também competir por fêmeas. Então, no caso da interação intraespecífica, que é da mesma espécie, a gente tem a briga desses animais para competir quem vai ficar com a fêmea. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre relações ecológicas. Boa sorte no vestibulinho e espero vocês aqui ano que vem.